Eu fui chamado de louco, de irresponsável e até de egoísta. Mas quem é que pode entender a loucura de um torcedor apaixonado? Eu, João, vendi tudo o que eu tinha, deixei meu emprego e abandonei até minha família para ver o Corinthians no Japão, disputar o Mundial de Clubes. Você pode até achar que foi uma decisão errada. E eu não posso te dizer que não pensei nisso. Mas naquele momento não tinha mais volta. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Ou pelo menos, eu queria acreditar que sim. Agora, se você quer saber como eu cheguei lá, se prepare. Porque essa história vai fazer você entender o que é ser um verdadeiro corintiano. A história começa meses antes da decisão final. Eu estava assistindo ao Corinthians, como sempre, no sofá da minha casa. O time estava voando no Campeonato Brasileiro e parecia que a vitória no Mundial de Clubes estava ao alcance. Eu olhei para a TV, vi a possibilidade de ver o Timão jogando contra as maiores equipes do mundo e pensei, eu preciso estar lá. Mas como fazer isso? Eu não tinha dinheiro, não tinha patrocinador e, pior, minha esposa não acreditava que eu fosse capaz de fazer algo tão radical. Ela me olhou, com aquele olhar de quem sabia que eu estava planejando algo maluco, e disse: "Você está fora de si, João. Não temos como pagar por isso e ainda tem a nossa família aqui." Mas para mim, a decisão já estava tomada. O Corinthians no Japão era uma oportunidade única. Eu não poderia perder. Decidi vender o que tinha de mais valioso. Minha moto, alguns objetos pessoais e até meu computador. Juntei o pouco que consegui e comecei a economizar cada centavo. Aí, entrou em cena um milagre que eu jamais imaginaria. Alguns comerciantes locais, sabendo do meu sacrifício e da minha paixão pelo Corinthians, se juntaram e me deram patrocínio para ajudar a custear a viagem. Eu sabia que estava indo além, do razoável, mas não podia parar. O sonho de estar lá, vendo o Timão disputar um Mundial, estava cada vez mais perto. O problema é que eu não sabia o que viria depois dessa decisão. Eu sabia que a cada passo estava indo mais fundo em uma loucura. Vendi tudo o que pude, mas o dinheiro ainda não era o suficiente. A viagem para o Japão não era barata, muito menos fácil de se organizar. Eu tinha que garantir a passagem, o hotel, a alimentação, tudo. Comecei a pedir ajuda, procurar patrocínios, mas sempre era um não atrás do outro. Então, em um momento de desespero, eu fui atrás dos comerciantes locais. Fui pessoalmente até eles, expliquei minha situação, falei sobre o meu sonho de ver o Corinthians no Mundial e, para minha surpresa, alguns aceitaram me ajudar. O dinheiro estava começando a fazer sentido, mas o mais difícil estava para vir. Convencer minha esposa. A tensão em casa estava insuportável. A cada dia que eu falava mais sobre a viagem, ela ficava mais irritada e desapontada. Ela não conseguia entender como eu estava priorizando uma viagem para o Japão em vez de cuidar das nossas responsabilidades, da nossa vida. Ela me dizia: "Você não tem noção do que está fazendo. Você está colocando tudo em risco por causa de um jogo de futebol." E foi aí que eu percebi que estava realmente em um dilema. Não era só a questão do dinheiro ou da viagem, era sobre meu relacionamento, minha família. Mas no fundo, eu sabia que essa oportunidade não apareceria de novo. Eu estava disposto a tudo, até mesmo a perder a confiança da minha esposa, para ver o Corinthians em campo no Japão. O que eu não imaginava era o impacto que essa decisão teria na minha vida daqui para frente. Chegou o dia da viagem e, mesmo com o patrocínio dos comerciantes, a sensação de estar fazendo algo errado não saía da minha cabeça. Eu sabia que estava deixando minha esposa com raiva e que a confiança dela em mim estava se esvaindo. Mas eu estava mais preocupado com o que viria depois de eu pisar no Japão. E, sinceramente, eu estava com medo do que minha decisão causaria na minha vida pessoal. Mas a tentação de estar lá, no Japão, assistindo ao meu time, era mais forte do que qualquer outra coisa. Eu cheguei ao aeroporto e, naquele momento, foi como se tudo fosse real. A adrenalina começou a correr, misturada com uma sensação de culpa. Estava ali, com a mochila nas costas, vendo outras pessoas, indo para lugares diferentes sem saber o que me aguardava. O voo foi longo, mas eu mal conseguia dormir, tamanha a ansiedade. Eu já imaginava o que seria ver o Corinthians em campo no Japão, e aquele cenário me fazia sonhar mais a cada minuto.
Ao aterrissar em solo japonês, fui tomado por uma sensação de que tudo isso, todo o esforço e os sacrifícios, estavam valendo a pena. Mas a realidade foi bem diferente. Eu não conhecia ninguém ali. Eu estava completamente sozinho, sem o apoio de amigos ou familiares. E o mais difícil era que, enquanto eu estava realizando um dos meus maiores sonhos, minha esposa estava me ignorando. Ela não me ligava, não respondia às minhas mensagens, e a dor da distância só aumentava. Japão era incrível, a cultura era fascinante, e a empolgação de estar no Mundial era indescritível. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia perdido. Eu já tinha passado por tanto para chegar até ali, mas parecia que, à medida que eu me aproximava do jogo, minha vida pessoal estava desmoronando. À noite, eu ligava para minha esposa, mas as conversas eram curtas e cheias de tensão. A frieza nas palavras dela me cortava como faca, e eu comecei a questionar se toda essa loucura realmente valeria a pena. Mas mesmo com tudo isso na cabeça, eu estava lá para ver o Corinthians. E quando o time entrou em campo para jogar, o mundo ao meu redor desapareceu. As luzes do estádio brilharam, o som da torcida ecoava, e tudo o que eu pensava era: eu estou vivendo o sonho. Eu podia ver o Timão jogar contra times gigantes e estar no mesmo estádio que os melhores jogadores do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a solidão me invadia novamente. As imagens do jogo se misturavam com o vazio que eu sentia dentro de mim, como se o futebol fosse a única coisa que ainda me dava algum propósito ali. Naquele momento, eu sabia que o jogo e o ambiente estavam me proporcionando uma experiência única, mas também estava claro para mim que eu havia deixado para trás algo que, no fundo, poderia ser mais importante do que qualquer campeonato ou viagem. Eu estava ali, em um dos maiores palcos do futebol mundial, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de arrependimento começou a surgir. O que estava acontecendo com a minha vida pessoal? O que seria de mim ao voltar para casa? Quando o jogo terminou e o apito final soou, algo dentro de mim mudou. O Corinthians não conquistou o título, mas para mim, estar ali já tinha sido uma vitória. No entanto, eu sabia que a minha verdadeira batalha ainda estava por vir. O Mundial foi incrível, mas enquanto eu celebrava a experiência única de ver meu time no Japão, a sensação de vazio não me deixava em paz. O retorno ao Brasil foi um choque de realidade. Naquele avião de volta, eu mal conseguia dormir. Estava exausto, mas meu corpo não parava de pensar no que viria após o pouso. Eu sabia que as coisas estavam bem complicadas com minha esposa. E quando finalmente cheguei em casa, o silêncio foi ensurdecedor. Ela estava lá, me esperando, mas o olhar dela dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Não houve abraços, não houve carinho. Ela estava magoada e provavelmente se sentindo traída. Durante os dias seguintes, as conversas que tivemos não foram fáceis. Eu tentava justificar a viagem. Falava sobre o quanto isso significava para mim. O quanto o sonho de ver o Corinthians jogar no Japão era algo que eu não poderia perder. Mas no fundo, eu sabia que minhas palavras não seriam suficientes. A decepção dela era visível, e a frieza nas palavras dela foi algo que nunca vou esquecer. Ela disse: "Você me abandonou para ver um jogo de futebol. Você trocou a nossa família pelo seu sonho de fã." E nesse momento, eu percebi que talvez eu tivesse feito a escolha errada. O mais difícil não foi a decepção dela. Foi perceber que o preço da minha paixão pelo futebol tinha sido muito mais alto do que eu estava disposto a pagar. A relação, que antes parecia sólida, agora estava estremecida. O sentimento de arrependimento começou a surgir como uma avalanche, e eu me peguei pensando: valeu a pena? Estar ali no Japão, vendo o Corinthians, valeu a pena perder a confiança. E o respeito de quem mais importava? Eu não sabia como consertar o que tinha feito. Passei dias tentando reconstruir o que restava do meu relacionamento, mas sabia que o estrago estava feito. O amor que ela sentia por mim estava enfraquecido, e a conexão que antes parecia inquebrável agora estava cheia de fissuras. Eu aprendi da maneira mais difícil que a paixão pelo futebol pode nos levar a lugares incríveis, mas também pode nos fazer perder aquilo que é realmente importante. Ainda sou corintiano, e ver o meu time jogar no Japão foi um dos maiores feitos da minha vida. Mas ao voltar, percebi que no final, o que realmente importa é o que deixamos para trás. O futebol, a emoção do jogo, o time,
Tudo isso é incrível, mas sem a base sólida da família, nada disso tem o mesmo significado.